Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para conversar conosco hoje recebemos o professor e médico de Nova Acrópole, Bernardo Norá, da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Danilo. Obrigado mais uma vez por estar presente aqui no podcast da Nova Acrópole. Espero que possamos ter aí uma boa conversa e trazer à tona muitos ensinamentos importantes aí para todos. Sem dúvida, Bernardo. Bem, hoje vamos falar sobre qualidade de vida e como desenvolver bons hábitos. A ideia, como sempre lembramos, não é esgotar o tema, muito menos trazer aqui verdades absolutas, mas, sob a luz da filosofia maneira clássica, compreender essas ideias e, claro, buscar extrair o que de melhor pudermos e aplicar em nossas vidas. Bernardo, para começar, eu gostaria que você falasse, então, de forma sintética, essa ideia da qualidade de vida, segundo a filosofia maneira clássica, e, claro, essa ideia também de desenvolver bons hábitos, porque nós hoje, de um modo geral, temos uma cultura dos excessos e quando a gente procura entender alguma coisa, a gente pende, muitas das vezes, para os excessos. Então, gostaria que você falasse desses 3 aspectos para que a gente começasse, então, o nosso podcast de hoje. Muito bem. O tema da qualidade de vida é um tema assim que a gente vê até assim na moda, ouve bastante falar, as pessoas preocupadas com isso. E queremos trazer assim o tema desde uma perspectiva filosófica, tá? Onde vamos associar a ideia de qualidade de vida não simplesmente como desfrutar prazeres momentâneos, mas eu gostaria de relacionar essa ideia de qualidade de vida com a ideia da filosofia grega, onde se falava de eudaimonia. Eudaimonia, que seria a ideia da filosofia grega de felicidade, felicidade enquanto bem-estar. Tá? Então, falar de qualidade de vida é falar enquanto bem-estar e também, invertendo um pouco a palavra, em estar bem, já que a ideia do bem é uma ideia que a filosofia sempre busca levar o ser humano. E dentro dessa ideia, então, de qualidade de vida enquanto felicidade, enquanto estar bem, então temos que pensar que o ser humano tem que alcançar uma forma de vida equilibrada, uma forma de vida que lhe realize e, obviamente, que dê a ele um grau de condição de bem-estar. Porém, esse bem-estar não se apoia em prazeres mundanos, mas que esse bem-estar possa se apoiar numa ideia onde a qualidade de vida surge em função de uma vivência mais profunda dos verdadeiros valores humanos. Então, quando a gente fala assim em desenvolver bons hábitos, esses hábitos aqui, eu vou usar ele entre parênteses, não me refiro a hábitos como ações automáticas, ações mecânicas sem consciência. Hábitos como diria Aristóteles, os hábitos da alma, as virtudes, os bons hábitos da alma. Eu acho que por aí a gente consegue esclarecer bem o tema e falar de toda uma forma de vida que nos leve a essa ideia de uma forma de vida mais virtuosa, mais equilibrada, mais saudável, não só a nível físico, mas a nível psicológico, mental e espiritual também. E em relação à ideia da cultura dos excessos, isso é algo muito interessante de constatarmos no nosso atual momento histórico. E aqui eu já gostaria de começar falando dos estoicos, essa escola de filosofia, esse movimento filosófico que surgiu em Atenas, na Grécia Antiga, e se difundiu bastante no Império Romano. Os estoicos diziam nada em excesso. E o que a gente observa hoje, muitas vezes, uma cultura de excessos no sentido que as pessoas se alimentam, por exemplo, um excesso de açúcar, um excesso de sal, às vezes ambientes têm excesso de poluição, excesso de produtos químicos, os entretenimentos, os filmes, às vezes têm excesso de efeitos especiais, ou seja, as pessoas às vezes vivem uma forma de vida
com excesso de estímulos sensoriais. Então, existe, às vezes, um excesso de trabalho. Então, vamos percebendo uma série dessa cultura de excessos em vários aspectos da vida humana, e isso a gente entende que atrapalha essa busca do equilíbrio, da harmonia e, consequentemente, da qualidade de vida. Um outro ponto importante, Bernardo, eu gostaria que você falasse sobre ele, é essa ideia que você traz da psique e também desse cuidado com o corpo físico que nós temos que ter, naturalmente que temos que cuidar de tudo o que nos cabe como seres humanos, a começar por nós próprios. Porém, às vezes caímos num excesso também e cuidamos excessivamente do corpo e esquecemos de outros aspectos que nós temos enquanto seres humanos. A psique, a nossa mente, enfim, os nossos sentimentos, as nossas energias, enfim, o ser humano é algo muito complexo e profundo, então gostaria que você falasse também sobre essa ótica da medicina, você como profissional da área, falasse também desses aspectos de cuidarmos um pouco mais de nós próprios de forma mais integral, digamos assim. Às vezes é muito comum observar as pessoas só cuidar do corpo físico. Então, poderíamos aí entender também essa cultura de excessos como só levar a atenção ou a maior parte da energia, da atenção, dos cuidados voltados ao corpo físico, e pouco ou nada fica aí para cuidar do nosso veículo psicológico, do nosso veículo mental, da nossa vida interior. Então, ou seja, aí também, da mesma forma que temos bons hábitos para desenvolver em relação ao nosso corpo, também bons hábitos para cuidar e desenvolver, aprimorar a nossa parte psíquica, a nossa parte mental, ou seja, que a gente possa ter uma música de qualidade em certos momentos que nos leve a uma harmonização das nossas emoções, que a gente possa selecionar um entretenimento, porque às vezes a gente já tem tanto estresse no dia a dia, e as pessoas, às vezes, para um momento de entretenimento, um filme, uma leitura, onde tem muita violência, tem muita ação, e aquilo, às vezes, acaba deixando a pessoa ainda mais estressada, né? Então, teria que selecionar isso também. E também as nossas leituras para cuidar da nossa mente, ou seja, saber fazer boas leituras, que possa nos colocar aí na compreensão de grandes ideias, de grandes concepções, e também em relação a desenvolver a vida interior, que tem a ver com o desenvolvimento dos nossos valores humanos, com as nossas virtudes, né? Então, a gente exercitar aí a nossa inteligência, a nossa concentração, a nossa vontade, o nosso senso de justiça. Então, aí teria que ter um equilíbrio também em relação a todos esses cuidados. E isso implica em um bom sono, em uma boa alimentação, em bons cuidados com a nossa psique, a nossa mente, enfim, como a nossa condição humana, termos mais atenção a ela no sentido de consciência, que é como você falava, esse hábito não de maneira mecânica, automática, mas sim de maneira consciente. Eu gostaria que você falasse então, Bernardo, como desenvolver melhor esses hábitos então. Quais dicas mais práticas você daria em relação à alimentação, a um bom sono, a um bom cuidado com o corpo físico, com as nossas emoções, com a nossa parte mental também? Enfim, eu gostaria que você falasse então um pouco mais sobre esses aspectos de desenvolvimento de hábitos mais conscientes em relação a nós próprios. Com certeza. Essa ideia, então, dos bons hábitos com uma forma de vida saudável, né? Estamos falando da ideia da harmonia, né, em toda a nossa constituição humana, pensando assim, não só na saúde do corpo, mas na saúde psíquica, na saúde da nossa mente. E falando aqui filosoficamente, a saúde quanto essa ideia de harmonia, de equilíbrio. E esses hábitos, vamos dizer assim, esses bons hábitos, essas virtudes, realmente não são coisas que a gente deva realizar de forma automatizada, mecânica.
porque quando a gente está agindo de forma automatizada, mecânica, em geral vamos ser levados pelas nossas tendências. Ou seja, se eu vou me alimentar, eu deveria pensar, ou seja, eu sou um ser humano, devo atuar de acordo aos valores humanos. Então eu tenho que pensar em nutrir o meu corpo e não simplesmente dar o que ele quer, no sentido que ele gosta, o que possa ser prejudicial a ele. Eu quero dizer então que esses bons hábitos que estamos falando aqui, nós temos que viver isso com consciência, colocando aí em ação a nossa vontade, o nosso discernimento para saber o que é mais conveniente para nós em cada momento. Tá? Então, em relação à alimentação, se for por tendência natural, ou seja, as pessoas às vezes vão se alimentar com muitos açúcares, com muitos doces, com muitos carboidratos, ou com muitas frituras, ou com muitas gorduras, coisas que a médio prazo, ou até mesmo curto prazo, podem desencadear enfermidades bastante prejudiciais. Então, às vezes, a pessoa consome bastante carboidratos no período da noite. O carboidrato ele serve para dar energia, não é? E à noite a pessoa vai fazer alguma atividade que não demanda um gasto energético tão grande e depois vai dormir. E aí toda essa energia que ela consumiu, né, vai ficar depositada, armazenada em forma de gordura. Então, ou seja, tem que ir conhecendo tudo isso, saber a função de cada alimento para poder ir organizando todos esses hábitos. Né? Também existem as gorduras prejudiciais, as gorduras saudáveis como as gorduras monoinsaturadas, o ômega 3, né, o azeite extra virgem, então são gorduras saudáveis. Agora, os óleos nas frituras, tudo isso vai prejudicar a gente. Então, há que ter aí uma moderação, né, um discernimento aí também. E reservar aí o espaço para as frutas, para as verduras, para esses alimentos coloridos. Então, uma dica a nível alimentar, que a gente sempre tem uma variedade. Que a gente nunca fique sempre alimentando da mesma coisa. Porque se a gente tem uma variedade, a gente vai consumindo com o tempo as diversas vitaminas, os diversos carboidratos, proteínas, gorduras, né? Elementos minerais necessários para a nossa saúde. Então, isso é uma dica importante, ter sempre uma variedade, né? Nunca ter uma rotina alimentar monótona. E outra dica importante é ao longo de um dia, sempre ter cinco alimentos diferentes que sejam frutas e verduras, né? Que todo dia você consuma 5 alimentos distintos dentre frutas e verduras ao longo das refeições. Isso também ajuda aí essa variedade e você está ingerindo toda uma série de nutrientes fundamentais para a nossa saúde. Outro ponto aí que você tocou em relação ao sono, que vai mexer tanto aí com a nossa saúde física e também com com os nossos estados vitais, energéticos. Então a gente vive essa cultura do excesso de elementos, de aparelhos tecnológicos. Então isso levou então o ser humano, de forma geral, a hábitos de dormir mais tarde, de ficar acordado até mais tarde, e tem aparelhos eletrônicos espalhados pela casa, no quarto, e isso gera uma constante ativação, né, do nosso sistema nervoso, e aí um problema de insônia são cada vez mais comuns, a parte do hábito de se dormir cada vez mais tarde. Então também
é necessário desenvolver bons hábitos, é necessário a gente aprender essa higiene do sono. Nesse momento atual a gente tem falado tanto em higiene, a gente pensa sempre em higiene como asepsia, como matar os micro-organismos, as bactérias e os vírus. Mas deveríamos buscar então ampliar essa ideia de higiene e entender isso de forma mais ampla. Então também existe a ideia da higiene do sono, de você saber se preparar para dormir, preparar o ambiente em que você vai dormir, que seja um ambiente realmente que seja bem escuro, a ausência de ruídos, que nesse momento o celular esteja afastado, silencioso, a internet desligada, sem iluminação, e que não vá dormir horas muito avançadas ou avançando pela madrugada. Tudo isso tem um papel importante na nossa saúde. Tudo isso tem um papel importante de regenerar o nosso corpo de uma série de estresse bioquímico, oxidativo, até o estresse ligado ao sistema nervoso, de nos renovarmos. Então, às vezes, uma alimentação muito pesada antes de dormir também é uma má higiene do sono. Isso que vai afetar diretamente aí a nossa qualidade de vida. E também, em relação, você tocou aí, a ideia da atividade física. Então, às vezes, uma atividade física antes de dormir não é muito conveniente para a higiene do sono. Então, também saber aí selecionar um horário mais adequado. E também a gente tem a cultura do excesso aí, porque são tantos veículos, são tantos meios de transporte, é tanta tecnologia que o ser humano hoje fica muito sedentário. Tá? Então, todo esse processo, nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo da pandemia, então a gente tem visto assim, uma piora, de forma geral, da higiene do sono, os processos de insônia e o aumento do sedentarismo. Primeiro, porque muitas pessoas estão tendo que se deslocar menos, e segundo, que muitas pessoas falam, não, antes da pandemia eu ia na academia, fazia atividade física, agora eu não estou fazendo mais. E esse sedentarismo, a médio prazo, vai trazer as suas consequências para a saúde. Então, a atividade física leve, moderada, para todo ser humano, ela é fundamental, muito importante, não só para a saúde física, mas também para a nossa saúde psicológica, para a nossa saúde mental. Então, ela ajuda em toda a ativação de uma série de neurotransmissores que vão também ajudar nessa ideia do bem-estar, e atividade física nos permite prevenir uma série de doenças que são perigosas, né? Que têm um alto índice de mortalidade e são muito comuns, né? Com doenças cardiovasculares, uma diabetes, uma hipertensão, e atividade física feito com uma constância ajuda a prevenir essas, entre outras, enfermidades, e é fundamental aí para compor a nossa saúde. E outro ponto importante, Bernardo, é justamente essa ideia de dicas práticas daquilo que a gente pode fazer, mesmo em meio à pandemia, onde há um processo evidente de isolamento necessário também. Então nós temos que nos cuidar, e agora com a reabertura dos locais, enfim, cada cidade tem as suas condições, mas por exemplo aqui em São Paulo já há locais abrindo e há espaço para que possamos, com os devidos cuidados, como você muito bem lembrou, façamos exercícios físicos. Mas enfim, cada qual em sua cidade com suas realidades. Eu gostaria que você falasse então sobre alguns exercícios físicos práticos, simples, que possamos fazer em condições diversas, de maneira prática, para que nós movimentemos melhor o nosso corpo e não caiamos também nesse sedentarismo que acaba acontecendo muitas das vezes. Sim, hoje a gente sabe que na internet tem profissionais, vídeos, uma série de recomendações onde a pessoa pode fazer um programa de atividades
dentro da sua própria casa, por exemplo. E também pode ser que próximo da sua casa tenha ali alguma praça ali perto e você possa fazer uma caminhada. Isso eu acho que é importante também, claro, tomando aí as devidas precauções. Então, acho que essa dica, assim, esses exercícios funcionais que dá para fazer em casa e alguma caminhada que dê para fazer em um lugar perto aí da sua própria residência, no quarteirão, na rua, um lugar ao ar livre, que não aglomere tantas pessoas, tomando as devidas precauções, enfim. É importante estarmos atentos no nosso dia a dia e ver onde a gente pode estar exercitando mais, porque são dois elementos. Primeiro é você reservar um espaço do seu tempo só para fazer o exercício. Agora eu vou fazer a ginástica, agora eu vou fazer a caminhada. Isso é uma coisa. Outra coisa são atividades rotineiras, tá? Atividades rotineiras que nos levam a algum grau de exercício físico. E às vezes, muitas vezes a gente cai num comodismo em função das facilidades da tecnologia, enfim, dos recursos. Também estar atento no dia a dia para pequenas oportunidades onde você tem que quebrar esse comodismo e que você, então, aí faz esses exercícios, porque seria esperado, então, cerca de 150 minutos por semana de atividades como varrer a casa, subir uma escada, passear com o cachorrinho, sabe? Essas atividades rotineiras. Isso também conta em relação a quebrar o padrão do sedentarismo. Então, isso aí, a expectativa é de 150 minutos por semana. Tá? E em relação à atividade física programada, que é aquele momento para você fazer o exercício físico, aí a expectativa é que pelo menos 3 vezes por semana, durante pelo menos 20 minutos. Bom, Bernardo, eu gostaria que você falasse então um pouco mais sobre a ideia da filosofia com relação à conquista desse justo meio, desses bons hábitos e, claro, dessa qualidade de vida mais humana, mais relacionada com a nossa condição enquanto seres humanos. A filosofia foi, é e sempre será essa ideia de busca da sabedoria, de busca de melhorar-se a si mesmo. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esses aspectos nessa ideia de alcançarmos uma melhor qualidade de vida enquanto seres humanos. Inicialmente, eu gostaria de resumir essa proposta da filosofia em duas palavras: perseverança e constância. Tá? Então, para superarmos os maus hábitos e também certos vícios que possamos identificar, para desenvolver bons hábitos, creio que é fundamental aí perseverança e constância. Então, temos que atuar constantemente e enquanto um exercício de vontade, onde vamos paulatinamente buscando um domínio de nós mesmos, tá? Então, se eu tenho um mau hábito, sei lá, se eu sou guloso, se em alguns momentos eu como mais do que eu devo, e vou aprender, então agora vou me propor a uma moderação na minha forma de alimentar. E não adianta isso uma vez, tem que fazer todo dia. Então, se eu tenho que receber uma orientação médica de restringir o açúcar na alimentação, por exemplo, então eu vou buscar fazer essa dieta e perseverar nisso, né? Não adianta fazer só uma semana e tem que se habituar a isso. E pode ser que eu tenha ali um dia onde eu faça esse, vamos chamar assim, contrarritmo, um dia assim que eu faço um pequeno agrado para a personalidade, mas mesmo esse agrado, ele é calculado, ele é moderado. E também se, por exemplo, eu tenho um hábito de bebida alcoólica, bom, que eu não abuse, que eu não me embriague, né? E se eu consigo não estar com esses vícios, né, como o álcool, o cigarro, que são prejudiciais para a saúde, melhor.
mas se eu não consigo, que eu possa buscar e ter um controle paulatino sobre isso, que isso vai contribuir bastante aí com a nossa saúde também. Em relação à preguiça, como você chegou a mencionar também, que a gente busque ter um horário para acordar, ter uma disciplina das coisas que a gente tem que fazer, organizar, ter um horário para acordar e também ter um horário para dormir, como eu falava antes da higiene do sono, saber separar um momento para cada coisa. Então, é uma visão sim de ordem, né? De começar a colocar ordem também nos nossos hábitos e buscando identificar esses maus hábitos e inserir bons hábitos. E tudo isso vejo que é um trabalho fundamental aí de perseverança e constância. Então, um exercício de vontade, onde temos que estar sempre repetindo ele, para que a gente possa estar sempre nos aprimorando e à medida que isso vai trazendo, então, essa qualidade de vida, esse estar bem, nós vamos encontrando mais energia para seguir nesse esforço continuado. Sem dúvida, Bernardo. E só um comentário em relação a essa ideia. Às vezes, nós pensamos que isso é algo inalcançável, que é impossível se melhorar enquanto ser humano, superar um vício, uma debilidade, porque a gente se identifica com essa parte menos luminosa que a gente tem. E, na verdade, nós não somos só essa parte menos luminosa, nós temos muito mais a desenvolver como seres humanos, muito mais potenciais, e é justamente isso que nós viemos trazer aqui nessa nossa conversa de hoje. Então é algo muito curioso porque a gente não pode desistir de querer se melhorar, mesmo que seja 1 milímetro cada dia mais, porque é isso que nos dá justamente essa ideia da condição de que somos seres humanos, de fato. Exatamente. Aqui a gente coloca a filosofia realmente voltada para o ser humano em geral. Ou seja, que o filósofo não é o que está lendo só o livro lá de filosofia nesse sentido. Aqui eu estou falando do filósofo como o ser humano que está buscando ser melhor. E todo ser humano tem inteligência, todo ser humano tem vontade, todo ser humano tem força de caráter, tem valores, tem virtudes. Então, realmente, essa é uma temática muito, muito humana. Então, todo ser humano tem esse potencial dentro de si. E é questão de se decidir a usar esse potencial e aí realmente conquistar a sua vitória. A ideia da gente trazer esse tema aqui realmente é mostrar que essa vitória sobre nós mesmos, isso depende da gente. E todos nós, cada ser humano tem a possibilidade disso. Que alcançar a qualidade de vida também depende de nossas ações. Porque muitas vezes a gente vê essa tendência, né, de a gente sempre querer se apoiar num elemento externo ou esperar uma circunstância favorável. A ideia aqui é que a gente possa usar os nossos recursos internos para ir conquistando essas pequenas vitórias sobre si mesmo, conquistando a si mesmo, conquistando a sua vida e conquistar isso que eu falava lá no início, o eudaimonia, esse bem-estar, essa qualidade de vida, essa felicidade aí. Bernardo, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Mais uma vez agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo, pela participação. Foi um grande prazer estar com você hoje aqui. Igualmente, Bernardo. E para todos aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Scherzo.